O senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico e disse que o seu legado à frente da corte será a recivilização do Brasil. Ponto. Não vou mais comentar nada. Passo a bola para vocês. Carlo Cauti, que está muito quietinho. Vamos começar com ele. Não, me pergunto, Silvio, eu apenas me pergunto em qual país normal do mundo o presidente de uma Corte Suprema tem um mandato civilizatório em relação à população. Primeiramente, isso demonstra uma arrogância, tamanho Brasil, né? Uma arrogância que é um gigante pela própria natureza, basicamente, né? O cara se acha tão superior intelectualmente ao resto da população que ele deve impor a civilização. É quase o fardo do homem branco, né? Para parafrasear um famoso poeta de 1800, poeta britânico, né, que justificou a colonização da Índia pelos britânicos com esse fardo do homem branco. No caso, é o fardo do Supremo Tribunal Federal, civilizar o Brasil, voltar à civilização do Brasil, ao momento civilizatório do Brasil. E a segunda pergunta que eu faço é: que civilização, que momento civilizatório era esse? Que civilidade era essa? Era a civilidade da harmonia entre os poderes, quando se roubava como se não houvesse amanhã, quando a Petrobras era saqueada e ninguém falava nada, quando as contas públicas eram devastadas e também ninguém falava nada, quando a inflação no Brasil chegou a 2 dígitos, falsidiando a poder de compra, especialmente das camadas mais pobres da população, quando se aumentava, e ainda se aumenta, o salário dos juízes e os privilégios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e também ninguém fala nada, quando se tolerava uma comistião, né, uma promiscuidade entre ministros do Supremo Tribunal Federal, ambientes econômicos, lobistas, advogados que se apresentam de bermuda lá em Brasília, dentro do Supremo Tribunal Federal, e ninguém fala. Tudo isso é civilização, é momento civilizatório, é ápice da civilização brasílica, segundo o ministro Barroso, ou aquilo que ele define como incivilidade nada mais é do que indignação por parte da população e da opinião pública brasileira, que garanto para o ministro Barroso, lê tantos livros quanto ele e consegue falar tão erudito quanto ele, mesmo assim de forma um pouquinho mais contundente, né, que não tolera esses excessos, esses abusos e o mau uso, no final das contas, do dinheiro público brasileiro, dinheiro público dos pagadores de impostos, né, das pessoas que entregam para a Receita Federal 1/3 daquilo ou até mais, daquilo que eles ganham, e não podem aceitar que esse dinheiro seja destruído, né? Não é distribuído, destruído, desintegrado nas mãos de burocratas que nada mais estão lá do que para fazer os seus interesses. Então, aquilo que Barroso vê como incivilidade nada mais é do que indignação. Ele deveria entender o porquê o Brasil está indignado e não tentar reverter um processo que, francamente, não tem como voltar para trás. É isso, e num dado momento dessa entrevista ao Valor Econômico, Fabi, ele parece se esbarrar na realidade, porque ele diz assim: hoje nós não podemos sair na rua. Acho que porque ele imagina que a rua esteja tomada por bárbaros, que precisam ser civilizados, recivilizados. Ele só não entende que o problema do Brasil está da porta para dentro do Supremo Tribunal Federal. E também na frente do espelho, né, ministro? Acho que o espelho deve ser uma coisa assim, muito difícil. Em homenagem ao senhor, ministro, peraí. Ninguém, né? O tempo é assim. Para ele é assim. Né? Ele toma o café, só que é cafezinho no caso dele. Ele toma ali sem problema. Uma coisa interessante, o Brasil é tão incivilizado que a UOL, que é amiguinha de vocês, tentou, né, fazer uma auditoria para ver como que se distribui as coisas no seu tribunal, as coisas que eu digo, os processos, e houve um não. Achei esse não tão incivilizado, ministro. Nem com os amigos você teve educação para falar: vem auditar, vem aqui ver que essa distribuição é lícita, né? Que cai sempre com aquele mesmo ministro. Não é uma questão de ser prevento, né? Não. E outras coisas também, eu vi também, vamos juntar a entrevista dele da CNN, que aquilo foi uma pavonice. Pavonice, acho que ninguém vai preso, né? Porque pavão é um bicho que Deus criou, que tem aquelas... Mas tem os pés feios. E o ministro, não sei do pé dele, mas eu sei que ele ama ser pavão.
e às nossas custas. Então, ele tá com problema de sair na rua? Ô, dó, será que ele acha que ele vai encontrar o pessoal com arco e flecha? Sabe o que é pior, ministro? Que nós, brasileiros comuns, a gente não enfrenta gente com arco e flecha. Antes fosse, porque pelo menos o zigue-zague dava certo. A gente enfrenta a bandidagem que vocês aí do Supremo adoram colocar na rua pela porta da frente. Né? Quantos recursos, ministros, de gente perigosa. Alá César Batiste, alá João de Deus, que foi apreciado, né, por vossas excelências e que, né, passou. Tinha algo inconstitucional, que aí, nossa, aí grita. Aí vocês são garantistas, assim, ao extremo. E são extremamente punitivistas. Olha que coisa mais eclética, mais civilizada, não é? Direito freestyle, que é esse punitivismo com o pessoal do 8 de janeiro. Você não aceitou fazer acordinho que fala que você é culpado de coisas que você não fez? Ai, 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 vou pautar semana que vem já para o ministro Alexandre de Moraes julgar essas pessoas. Então, para essas pessoas, a punição da lei ao extremo, de 17 anos de prisão, a não liberação da Débora com todos os requisitos para ser liberada, né? Ela tem filhos, etc., todo mundo já sabe disso. Também Daniel Silveira já cumpriu, a PGR já falou, e você não dá bronca no seu coleguinha aí de turma que não liberou o Daniel, não liberou. E aí a gente tem a outra coleguinha com outro coleguinha falando baixarias na tua frente, ministro. Que civilização é essa que Carmen Lúcia manda umas bobeiras para Dino e Dino fala ainda, eu tenho esposa, e ela emenda falando duas são melhores. Isso no ambiente que você diz ser civilizado. Depois vocês não querem ser odiados nas ruas. Na verdade, a gente ama vocês, assim como você diz que é civilizado, nós amamos vocês. É na mesma ironia e no mesmo cinismo, viu, querido ministro?